Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Gabriela Schneider por aqui, pesquisadora estudiosa empírica na área de arquétipos, desprogramadora neurobiológica, trabalho com a energia dos anjos da criação, reiki dos 7 arcanjos, influenciadora do autoconhecimento e criadora de conteúdos. E hoje eu vim aqui para falar para vocês, tá, sobre o que é o termo fora da caixa. Muito falado pela mecânica quântica, física quântica. Na expansão de consciência, a gente fala fora da caixa, fora da curva, fora da caixa, fora da casinha. Fora da caixa, o que significa isso? É você estar fora de uma caixinha onde a sociedade, a religião, aonde tá passando um carro de som aqui. Temos carro de propaganda, temos. Então, o que é o fora da caixa? É você não estar inserido dentro de uma caixa, aonde está o coletivo, tá? Aonde está o padrão cartesiano de pensar, aonde é a sociedade, aonde é a religião, a igreja, num paradigma que todo mundo vive, nas crenças, no padrão comum que todo mundo vive. Então você está fora da caixa, você está expandido, com o seu paradigma já um pouco modificado, você está expandindo a sua consciência, você está vendo outras possibilidades, outras maneiras de ver as coisas, você já saiu desses conceitos de certo e errado, bom e mal, que não existe certo e errado, não existe bom e mal, existem experiências, e você está expandindo a sua consciência, você está saindo da caixinha. Saia da caixinha, como dizem, né? Então, às vezes, eu ouvia muito isso antigamente, quando eu era adolescente, até fora da casinha, como se quisessem dizer que eu era doida, ou que eu estava fazendo coisas que para aquelas pessoas era tipo fora da realidade. Na época, eu achava isso ruim, eu sofria, eu não entendia por que os meus comportamentos e o que eu estava escolhendo para mim era ser fora da casinha. Porque as pessoas tinham uma opinião, uma maneira de ver como a vida funcionava ou como se deveria viver diferente da minha. E eu tinha muito diferente sempre de todo mundo. Todo mundo estava indo para a direita e eu estava indo para a esquerda. E eu comecei a querer forçar vir para a direita como todo mundo, porque eu achava que eu queria que o certo, se todo mundo estava indo, era porque era para ser. E muito pelo contrário. Hoje eu vejo, digam que eu sou fora da casinha, porque eu amo. Tu é doida, tu é fora da casinha, tu é fora da curva, hein? Sou fora da curva, sou fora da casinha, sou fora da caixa. Estou expandindo cada vez mais, não sigo o padrão de ninguém, de nada, tudo eu questiono, tudo eu vou atrás do que pra mim é real, do que pra mim funciona. Às vezes o que funciona para mim não funciona para você e para o outro. E aí entra uma questão, né, que não é o vídeo, não é essa questão de como as convivências entre as pessoas, como a convivência entre as pessoas não dá certo, porque as pessoas não conseguem ter essa compreensão, o que pra mim é verdadeiro, o que pra mim funciona pode não funcionar pra ti, mas eu quero fazer com que funcione, você tem que seguir o que eu digo. É assim? Não, não é assim. Eu estudo mecânica quântica, expansão de consciência, eu poderia chegar e dizer pra você, é assim. Não tem como não ter, como não praticar autoconhecimento, não tem como não meditar, não tem como não expandir, não tem como estudar física quântica, mecânica quântica, não tem como entrar nesse assunto. Tem, às vezes para alguma pessoa isso não significa, isso é loucura ou isso não é assim, e a pessoa acredita numa outra coisa e tá tudo certo, porque não existe certo e errado. Mas é claro que isso é o que funciona, que isso é o que expande, que isso é não sei o que. Sim, mas a gente não tá aqui para empurrar nada para ninguém. Então a gente é fora da caixa. Fora da caixa é você não ser do padrão comum como todo mundo. Porque o padrão comum, o padrão de todo mundo é o padrão dentro da caixa, aonde você é controlado pela igreja, pela sociedade, aonde você vive regras que alguém foi lá e impôs e tá comprando as verdades dos outros e tá seguindo como os outros dizem, aonde você não é você, aonde você não é verdadeiro consigo, aonde você não vive o que realmente funciona para você. Você está vivendo o que alguém está dizendo que funciona, você está dentro da caixa. A caixa é limitante, você está limitado ali, cheio de crenças, na limitação, dentro de uma caixa fechada. Você não tem uma visão, você está aqui, ó, você só consegue ver aqui, ó, só vê o seu próprio rabo, só vê aqui, não expande, não vê as outras possibilidades, não enxerga por outros ângulos. Isso é estar na caixa.
quando você começa a olhar para outros horizontes, quando você começa a expandir, quando você começa a compreender que não existe certo e errado, bom e mal, quando você começa a compreender que você é responsável por tudo que te acontece, ter autorresponsabilidade, quando você começa a praticar autoconhecimento, quando você começa a mudar o seu paradigma, quando você começa a reconhecer que você é baseado em crenças e começa a querer mudar tudo isso, sabendo que não existe o que é certo, não existe o que é certo e errado, existe uma experiência que eu vou viver que funciona pra mim, existe um porquê de cada coisa, e aí isso é estar fora da caixa, isso é ser fora da caixa, fora da curva, fora da casinha, sei lá como você quer dizer aí, mas o termo que se usa mesmo é fora da caixa. Deixa eu ajeitar minha câmera aqui. Então eu me considero um ser fora da caixa, estou fora da caixa cada vez mais, eu nem sei se existe cada vez mais ou cada vez menos, eu acho que depois que você saiu da caixinha, você já saiu de vez, não tem como voltar, né? E nem consegue, né? Porque aí você tá tão expandido, tão grande no seu conhecimento, em tudo que você tá crescendo, que você não cabe mais nessa caixa. E não adianta dizer, porque daí o que acontece? Você saiu dessa caixa, você cresceu. Só que a autossabotagem, a zona de conforto e as outras pessoas, elas vêm com uma caixa maior para te enfiar dentro. É o que a televisão faz, é o que o jornal faz, é o que a mídia faz. É o que essas pessoas da manada que estão lá ainda, dentro de uma caixa, não, você não pode ficar fora de uma caixa. O correto é isso, elas vão arrumar uma caixa maior para te enfiar para dentro. E as tuas crenças, a tua autossabotagem, o teu cérebro vai fazer a mesma coisa. Vai querer te enfiar numa caixa. Então fique fora da caixa, de qualquer caixa. Fique fora. Caixa não. Não, tá? Então é isso o que significa fora da caixa. É essa coisa de você estar fora do padrão comum, do que todo mundo diz, do que todo mundo pensa, fora da opinião dos outros. Você está expandindo a sua consciência, expandindo o seu paradigma, mudando o seu paradigma, saindo das crenças que te limitam, vendo infinitas possibilidades. Isso é estar fora da caixa, tá? Isso é os meus estudos, o meu conhecimento sobre isso, o que eu aprendi sobre isso. Você não é obrigado a aceitar, acreditar, concordar, claro que não, tá? Cada um tem uma forma de ver, cada um tem uma ideia aqui. Eu não venho aqui para copiar nada de ninguém, apesar de ter os meus espelhos, os meus mentores, Horácio Frazão, Hélio Couto, Elaine Ourives, tantos outros, Amit Goswami, Joy Vitale, Deepak Chopra, e uma lista interminável de pessoas que eu estudo, que eu sigo, né? Carl Jung e tantos outros livros que a gente vai lendo. E é claro que a gente vai pegando tudo desse conhecimento dessas pessoas, mas a gente vai praticando no dia a dia, vai tendo experiência e vai também tirando as nossas conclusões. E vim passar aqui o que eu experiencio, o que pra mim é, né? Às vezes eu vou dar um termo ou outro diferente, mas tá tudo dentro da mesma coisa, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês consigam sair dessa caixinha. Vamos sair da caixa, vamos expandir, não é mesmo? Então, deixa seu like se você curtiu esse vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho para você estar recebendo mais notificações de vídeos. Deixa seu comentário aí. Se você realmente sabia o que é fora da caixa, se você se considera que você já saiu da caixinha, você está fora da caixa, ou você ainda se considera preso a algum conceito, a algum paradigma. Claro que as crenças ainda estão presentes em nós, mas isso não significa que a gente está dentro da caixa ainda ou que a gente precisa estar ali. As crenças nos acompanham e sempre vamos ter que limpá-las e transformá-las à medida que vai passando o tempo. Sempre vão existir, a gente limpa umas, vão surgindo outras, faz parte. É muita coisa que foi inserida durante vidas e vidas na gente, né? Nosso subconsciente. Então é isso, meus amores. Um grande beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.